E cá estamos de volta com a professora Elizabeth Law, neste momento a ocupar a cátedra da Amélia Pedroso, que é na University of Massachusetts, Dartmouth, e a professora Elizabeth Law tem dedicado muito do seu tempo à tradução, criou uma escola de tradução na Universidade de Illinois, ela é professora de tradução na School for Professional Studies da New York University, portanto, toda a vida andou envolvida em problemática de tradução e traduzindo, estávamos a falar na primeira parte do programa, na tradução magnífica que ela fez do romance do açoriano João de Melo, Gente Feliz com Lágrimas, e agora está a traduzir um autor muito mais difícil, não sei se é mais difícil, ela pode dizer, não, o Lobo Antunes. É mais difícil o Lobo Antunes, é? Eu acho que é o mesmo nível de dificuldade. Os autores são semelhantes, em certo sentido. A complexidade do estilo narrativo, várias vozes narrativas, um estilo criativo que requer uma leitura atenta de parte do leitor. Então, e também um vocabulário que é tanto regional como universal e pessoal. Deve saber isso, que o João de Melo foi o primeiro editor do Lobo Antunes. Ele dirigiu uma coleção chamada O Chão da Palavra e é o João de Melo que lança o Lobo Antunes. O João de Melo era amigo dele, conheceram-se porque o Lobo Antunes apresentou-lhe o primeiro livro, Memória de Elefante, e ele leu e abre a coleção. E o segundo é também dele, porque foi um êxito muito grande. Naquela altura, falar da África, é o primeiro autor a falar assim. Já havia alguns textos, alguns livros, mas não tinha tanto impacto. E, portanto, eles eram bastante amigos. Eu estive com o João de Melo em casa do Lobo Antunes, nessa altura, quando ele estava a começar. É curioso que agora tem a mesma tradutora. É muito, muito interessante. Mas a pergunta que eu gostava de fazer era... Estava a falar na importância de recriar. Quero elaborar um pouquinho, é que traduzir não é traduzir palavra por palavra. Isso faz o Google. E faz mal. E faz mal. Outro dia um amigo estava na Suíça a ler um poema que me era dedicado e ele leu e apareceu em inglês a tradução. E o meu nome, Onésimo, apareceu The 11th e depois Tio Tónio apareceu Uncle Tónio Almeida. Do Google. Que maravilha. Olha, o processo de tradução é um processo de escritura criativa. Nós, tradutores, gostamos de insistir que somos autores, somos criadores, tanto como o autor original. Isto é o que insisto e ensino aos meus alunos também de tradução, porque nós temos que realmente reescrever o livro. Começamos com um livro que foi escrito por outra pessoa, mas temos que produzir um livro que tenha semelhanças importantes com o livro original, que refleta as intenções do escritor, do autor original, que evoca as emoções e os sentidos e os personagens do romance ou do texto original, mas que é uma obra independente em outra língua para outro público leitor. Então, agora tem uma tendência, uma nova consciência, especialmente nos meus acadêmicos dos Estados Unidos, que realmente os estudos de tradução literária devem ser ubicados dentro ou em colaboração com programas de escritura criativa, não é? E estamos buscando mais e mais conexões entre aquelas unidades acadêmicas. Não é e é por isso que, nos últimos anos, na capa do livro, vem também o tradutor. Antigamente o tradutor aparecia aqui, num lugar muito escondidinho, o nome do tradutor. Isso tem sido Agora é um livro como este, aqui, Happy People in Tears, a novel, João de Melo, translated by Elizabeth Law. Assim, na capa. Exato, e também atrás, agora põe as biografias tanto do autor como do tradutor. Exatamente. Portanto, o tradutor é um co-autor. É um co-autor, sim. Porque senão a gente lê uma coisa que é traduzida, que não é feita dessa maneira. A gente lê e põe um livro de parte, porque
se eu não sei russo, se eu for ler um romance russo que não foi recriado a pensar num público português, eu vou ler aquilo é um pastelão que não faz sentido, que não dá prazer de ler, portanto é preciso... O tradutor tem que ser um escritor. Tem que ser e tem que dar o mesmo prazer de ler que deu o autor original. Agora, tem muita advocacia para a arte de tradução entre círculos acadêmicos e também intelectuais nos Estados Unidos, e também ao redor do mundo, na Europa, na Ásia, na América do Sul, onde estamos reconhecendo o trabalho e a artesania, vamos dizer, de traduzir. Requer muita pesquisa, requer muita fluência de escrever. Sempre perguntam se traduzir quer dizer que você conhece bem a língua original, ou que se fala bem a língua original. Claro que é importante conhecer bem a língua original, mas é mais importante ainda poder escrever na língua do público receptor. Para que é traduzido, porque o importante é bom, pode até ser um tradutor que não sabe falar a língua, mas lê na perfeição, percebe, ler e depois tem que saber escrever na língua para que está a ser traduzido. Exato, é sobre escrever na língua do público receptor. O Gregory Rabassa, sempre dizia nas nossas aulas de pós-graduação que o Gabriel Garcia Marques, quem ele traduziu, sempre dizia que 100 anos de solidão lê melhor em inglês do que em espanhol. Que foi uma gentileza de Garcia Marques. Mas, enfim, faz o ponto que... enfatiza o ponto que realmente somos escritores. Mas é que se não fosse traduzido por um grande escritor, nunca mais tinha tido o êxito que teve. Durante muito tempo, os portugueses tinham pouca sorte. Porquê? Porque era assim, eles para ganharem a vida em Portugal, ganhavam mais dinheiro. Os seus livros não faziam dinheiro, mas ganhavam mais dinheiro, ganhavam a vida traduzindo livros da grande literatura universal dos grandes autores. Portanto, os grandes autores estrangeiros eram traduzidos para português por escritores portugueses. E, portanto, eles eram tradutores de gente que escreve muito bem em português que os traduzia. Os livros dos portugueses eram traduzidos para inglês por gente que, eram muito poucos os tradutores, por gente que não eram grandes escritores. Ultimamente isso tem mudado. Quando veio o Giovanni Pontiero, com o Saramago, depois a Margaret Hill Costa, Elizabeth Law. Há um grupo hoje em poesia, o Alexis Levitan, há um grupo de autores, de tradutores, que escreve muito, muito bem e têm dado uma grande visibilidade agora a alguns autores portugueses. E também tem escritores americanos e ingleses muito conhecidos que também fazem tradução. Por exemplo, eu cito sempre o caso da Elizabeth Bishop, a poeta americana, que foi a primeira a traduzir Clarice Lispector. Mas isso foi no Brasil, no caso do Brasil. Estava a firme. Mas é igual também no Brasil, não é qualquer um que traduz, não existe um grupo tão grande de tradutores para inglês, como em Portugal existe um grupo de muito bons escritores que é capaz de traduzir para português. Na sua escola de tradução, dá aulas de tradução, mas dá aulas pela internet, Dou. Para a New York University, o nosso programa de pós-graduação é o mestrado em tradução e em interpretação. O programa é totalmente virtual. Então, isso foi antes do Covid, não tinha nada a ver com o Covid, sempre foi assim. Já estavam no Zoom? Já estava no Zoom. Antes do Zoom, usávamos outras tecnologias, mas logo adaptamos o Zoom também. E o motivo disso, e isso é uma tendência agora nos programas de pós-graduação profissionais nos Estados Unidos e na Inglaterra também, que foi pioneiro na área de educação à distância, com o seu Open University, mas enfim, para os profissionais com trabalhos, famílias, para não se deslocar para fazer um programa de pós-graduação é uma vantagem muito boa. Então, e funciona bem. Eu me sinto totalmente confortável ensinando via Zoom e também com os nossos outros recursos tecnológicos. Os seus alunos vêm de onde? Estão onde? Onde é que eles estão?
Estão em toda parte do mundo. Sim. Por exemplo, a minha última turma, tive alunos na Europa, na Ásia, na América do Sul, nos Estados Unidos, nas ambas costas. E é uma experiência muito enriquecedora para todos nós, porque todos trazem a sua própria experiência. Quando foi do Covid, eu tive que dar aulas via Zoom. Eu tinha uma aluna na China, a 12 horas de diferença, levantava-se às 3 da manhã. Exato. Para fazer. E consigo também, assim, os alunos também se levantam-se? Ou isso é gravado depois? Como é que é? Não é gravado. Bem, depende. Eles têm que estar. Depende no curso, mas, enfim, gravamos as aulas. Então, se um aluno perder a aula por algum motivo, pode rever a aula, mas não pode participar. Mas eu tive também uma experiência de uma aluna na Saudi Arábia, ela se acordava às 4 da manhã para estar conosco. E claro que isso é um pouco inconveniente, mas geralmente os alunos são bem dispostos a colaborar, encontrar um horário que serve para todos. Diga-me uma coisa, como é que é, os alunos estão a fazer tradução para uma língua específica, no seu caso o português, ou... No programa onde ensino na NYU é poliglota. Então, Como é que faz isso? Então, temos alunos que trabalham de várias línguas, mas traduzem ao inglês. Ao inglês, sim. Então, o que nós fazemos do lado docente é de ensinar o processo de tradução, os princípios da tradução e evaluamos o produto em inglês. E os próprios alunos trazem a informação das suas próprias línguas e dos problemas de traductologia para a aula. Então, isso realmente enriquece a discussão, porque os alunos podem ser os expertos na sua própria língua, não é? Eles trocam informações. E com que línguas têm lidado? Com chinês, árabe, japonês, alemão, italiano, francês, espanhol, português. Até tivemos Pashto, que é uma língua da Irã, e Urdu, e, uma variedade incrível de línguas. Quer dizer, aí... E eu aprendo tanto como os meus alunos, porque eu aprendo princípios das línguas de todo o mundo. Sim, mas aí a Elizabeth não pode garantir qual é a certeza ou a acuidade, a perfeição da tradução. Só pode... Nós podemos usar vários meios. Por exemplo, temos um network, uma rede de contatos de colegas que podem evaluar, que podem nos dar uma consulta. Também a internet é uma coisa maravilhosa. Isso eu sei. Nós podemos também fazer verificações sobre a certeza. E o controle também é o tipo de texto que vamos pedir que os alunos traduzam. Então, temos uma ideia muito boa de como é este texto e como deve aparecer na língua inglesa. E qual é a idade desses alunos? Varia, porque sendo um programa profissional, temos alunos já no meio das suas carreiras, podem ter entre, digamos, uns 20 anos e pouco até uns 40, 50 anos. Muito bem. E quando é que termina o livro do Lobo Antunes, a tradução? Eu já terminei, Já? está no processo editorial agora. E estou começando um segundo romance, está sendo publicado com Dalkey Archive Press. Então, o segundo romance é Não é Meia-Noite Quem Quer. Cada título que o Lobo Antunes arranja. Ele citou, é uma citação. Pois bem, a minha conversa foi com a professora Elizabeth Law, professora de tradução, neste momento na UMass Dartmouth a lecionar este semestre. Foi um prazer conversar com ela. Muitíssimo obrigado. Que tenha um bom final de semestre aqui na Nova Inglaterra. Telespectadores amigos, até ao nosso próximo programa. Obrigado por terem estado connosco.